Cosmos. Testes das descrições físicas do mundo. Alexander von Humboldt. Parte 7. Também foram vistos aerólitos caindo, mas mais raramente, perfeitamente no céu de Reno, e sem qualquer formação de nuvem percursora anterior. Este caso ocorreu há alguns meses, setembro de 1843, quando o grande aerólito foi coletado em Kleividen, Mulhouse, com um ruído semelhante ao de um relâmpago. Vários fatos estabelecem finalmente uma analogia semelhante entre as estrelas errantes e os Béliers, que jogam pedras no terrário, pois geralmente acontece que esses Béliers dificilmente têm as dimensões das pequenas estrelas dos nossos fogos artificiais. As moléculas que compõem essas rochas meteóricas seriam originalmente encontradas em estado gasoso, compactas ou simplesmente dispersas, como nos comedores de gás, condensando-se no interior do meteoro no exato momento em que nossos olhos começam a brilhar. O que acontece naquelas nuvens negras onde troveja minutos inteiros antes da precipitação dos aerólitos? Deve-se acreditar que as estrelas errantes também liberam alguma matéria ou é apenas uma espécie de névoa, poeira meteórica composta de ferro e níquel? Esses são os problemas que estão envoltos em profunda obscuridade, pois se a surpreendente rapidez fosse bem medida, a velocidade essencialmente planetária das estrelas errantes, os bólidos e dos aerólitos, se é verdade que os conhecemos, o fenômeno em suas generalidades e fomos capazes de verificar uma certa uniformidade em suas aparências, ignoramos completamente os antecedentes cósmicos e as transmutações originais da substância. Supondo que as rochas meteóricas circulem no espaço já formadas em massas compactas, de densidade mais fraca, entretanto, do que a densidade média da Terra, é necessário admitir que elas constituem apenas um pequeno núcleo cercado por gás ou vapores inflamáveis, naquelas enormes bólidas cujos diâmetros reais, deduzidos de suas alturas e diâmetros aparentes, são de 160 e 850 metros. As maiores massas meteóricas conhecidas são as da Bahia, no Brasil, e o de Otumpa, no Chocó, descritas por Rubens de Sales, e que têm 2 e 2,5 metros de comprimento. A pedra de Aegos-Potamos, já mencionada na Crônica de Paros, é tão celebrada na antiguidade. Ela caiu por volta da época do nascimento de Sócrates, e de acordo com a descrição que existe dela, existe a espessura de 2 vezes uma roda de moinho, e seu peso era suficiente para carregar uma carruagem. Apesar das tentativas inúteis feitas pelo viajante Brown para descobri-la, ele não perdeu a esperança de que um dia, mais de 2.300 anos após sua queda, ele poderia encontrar essa massa meteórica cuja destruição não me parece admissível. Uma esperança ainda mais bem fundamentada, uma vez que a Trácia está atualmente mais acessível do que nunca para os europeus.
No início do século X, um aerólito tão colossal caiu no rio de Narni, que, de acordo com um documento descoberto por Pertz, ele se projetava mais de uma vara acima do nível da água. É necessário afirmar aqui que todas essas massas meteóricas antigas ou modernas devem ser consideradas como os principais fragmentos do núcleo que se rompeu com a explosão, seja no bólido inflamado ou na nuvem escura, pois, quando considero a enorme velocidade matematicamente demonstrada com que as rochas meteóricas se precipitam das camadas mais baixas da atmosfera para o solo e a curta duração de sua jornada, não consigo acreditar que um espaço de tempo tão curto tenha sido suficiente para condensar a matéria gasosa em um núcleo sólido e metálico, com incrustações perfeitamente formadas de cristais de olivina, labrador e pirogênio. Quanto ao resto, todas essas massas meteóricas têm um caráter comum. Quaisquer que sejam as diferenças em sua constituição química interna, ou seja, uma aparência bem pronunciada de fragmentos e, com frequência, uma forma prismática ou piramidal com ápice truncado, faces largas e um pouco curvas em ângulos arredondados. Agora, de que pode derivar essa forma fragmentária, apontada pela primeira vez por Schreibers, em corpos que circulam no espaço como os planetas? Confessemos aqui, como na esfera da vida orgânica, tudo o que se refere aos períodos de formação está cercado ainda hoje de profunda obscuridade. As massas meteóricas começam a brilhar ou se inflamar em alturas onde já reina um vácuo quase absoluto. De fato, as recentes investigações de Biot sobre o importante fenômeno do crepúsculo diminuem consideravelmente a linha que é normalmente designada pelo nome ousado de limite de nossa atmosfera. Por outro lado, fenômenos luminosos podem ocorrer independentemente da presença de gás oxigênio, e Poisson estava inclinado a acreditar que os aerólitos se inflamam além das últimas camadas de nosso gás envolto. No entanto, nem essa parte da ciência, nem a que trata dos outros corpos maiores dos quais o sistema solar é composto, oferece uma base sólida para o nosso raciocínio e nossas investigações, exceto quando cálculos e medidas geométricas podem ser aplicados. Já em 1686, Halley considerou como um fenômeno cósmico o grande meteoro que apareceu naquela época, cujo movimento estava na direção oposta da Terra. Mas a Chladni pertence à glória de ter sido o primeiro a reconhecer. E toda a sua generalidade, a natureza do movimento das bolas de fogo e suas relações com as pedras que parecem cair da atmosfera. Mais tarde, o trabalho de Dionísio Olmsted, de New Haven, Massachusetts, confirmou brilhantemente a hipótese de que esses fenômenos têm uma origem cósmica. Quando as estrelas errantes apareceram na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, um período que mais tarde se tornou tão famoso, Olmsted demonstrou que,
De acordo com o testemunho de todos os observados, tanto as bolas de fogo quanto as estrelas errantes aparentemente partiam em direções divergentes de um mesmo ponto na abóboda celeste, situado próximo à estrela J da constelação de Leão. Um ponto comum e constante de divergência dos meteoros, embora o azimute e a altura aparente da estrela tenha variado consideravelmente durante o longo tempo gasto nas observações. Essa independência no movimento de rotação da Terra prova que esses meteoros vieram de regiões fora de nossa atmosfera e que antes de alcançá-la viajaram pelo espaço celestial. De acordo com os cálculos de Encke, baseado em todas as observações feitas nos Estados Unidos da América, entre as latitudes 35 graus e 40 graus, o ponto no espaço do qual esses meteoros pareciam divergir era precisamente aquele para o qual o movimento da Terra estava direcionado naquele momento. As aparições de novembro foram reproduzidas em 1834, em 1837, e ambas foram observadas na América. A de 1838 foi em Bremen. Essas observações novamente provaram o paralelismo geral das trajetórias, bem como as suas direções comuns para o ponto oposto do céu, a constelação de Leão. Como as estrelas errantes periódicas afetam uma direção paralela de forma mais geral do que as estrelas errantes esporádicas, acredita-se que tenha sido observado em 1839, na aparição do mês de agosto, as lágrimas de São Lourenço, que os meteoros em sua parte anterior vinham de um ponto situado entre Perseu e Touro, para o qual a Terra estava então direcionada. Um fenômeno tão surpreendente quanto a direção retrógrada de todas essas órbitas em novembro e agosto certamente merece ter as observações mais exatas coletadas para o futuro, para confirmá-lo ou invalidá-lo. Nada é mais variável do que a altura das estrelas errantes, ou seja, a parte visível de sua trajetória que oscila em um espaço de 3 a 28 miliâmetros, um resultado importante que devemos, assim como um conhecimento mais exato da enorme velocidade desses asteroides problemáticos, às observações simultâneas de Brandes e Benzenberg e às medições de paralaxe feita por eles com base em um comprimento de 15.000 metros. Sua velocidade relativa é de 5 a 13 léguas por segundo e, portanto, equivalente às dos planetas. Essa velocidade verdadeiramente planetária das bolas de fogo e das estrelas errantes e comprovada a relação direta de seus movimentos inversos com os da Terra são os principais argumentos que geralmente se opõem à hipótese que atribui a origem dos aerólitos à existência de vulcões supostamente ativos na Lua. Ora, em se tratando de um pequeno astro desprovido de atmosfera, qualquer suposição numérica sobre a energia das forças vulcânicas deve ser, por natureza, arbitrária. E nada impede, portanto, que se admita uma reação do interior contra a camada externa, 100 vezes mais enérgicas, por exemplo, do que em nossos vulcões atuais. Ela poderia até ser explicada dessa forma: como as massas lançadas por um satélite, cujo movimento é de oeste para leste, podem parecer animadas por um movimento retrógrado, já que é suficiente para isso
que a Terra chegue mais tarde do que esses projéteis na parte da órbita pela qual eles teriam passado. Mas se considerarmos todos os fatos que é necessário enumerar para evitar a censura que é feita contra teorias ousadas, veremos que a hipótese da origem selêntica desses meteoros supõe uma concorrência de numerosas circunstâncias, cuja realização só poderia ser efetuada por acaso. É mais simples admitir a existência de pequenas massas planetárias circulando desde a origem nos espaços celestes, porque essa hipótese está mais em harmonia com as ideias já aceitas sobre a formação do nosso sistema solar. É muito razoável que muitas dessas massas cósmicas passam por muito perto de nossa atmosfera e continuam seu curso ao redor do Sol, sem ter experimentado qualquer outro efeito, a partir da atração do globo terrestre, com que uma modificação na excentricidade de sua órbita. E então não as vemos novamente até depois de muitos anos, e quando elas tiverem feito um certo número de revoluções. Quando os meteoros ascendentes de Chladni, desta vez não inspirados, explicados pela reação de camadas de ar violentamente comprimidas durante uma descida rápida, o efeito de uma força misteriosa poderia então ser visto nesses fenômenos que se esforçariam para lançar esses corpos para longe da Terra. Mas Bessel mostrou que tais fatos seriam teoricamente inadmissíveis. E confiando depois nos cálculos executados por Feldt, com o maior cuidado possível, ele provou que as realidades desses supostos fatos desaparecem, mesmo nas observações que parecem mais favoráveis. Se os erros inerentes à apreciação simultânea por dois observadores separados do desaparecimento da mesma estrela errante forem levados em conta. De modo que essa ascensão das metamorfoses não deve até agora ser considerada como um resultado da observação. Olbers pensou que os bólides flamejantes poderiam explodir e lançar seus fragmentos verticalmente, como foguetes, e que essa ruptura, em certos casos, alteraria a direção de suas trajetórias. Mas todas essas hipóteses devem ser objetos de mais observações. As estrelas errantes caem dispersas e isoladas, ou seja, esporadicamente ou em enxame aos milhares. Essas últimas aparições que os escritores árabes compararam a nuvens de gafanhotos são periódicas e geralmente seguem direções paralelas. As mais célebres são as dos dias 12 a 14 de novembro e as do dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, cujas lágrimas cadentes parecem ter sido antigamente na Inglaterra o símbolo tradicional do retorno periódico desses metamorfos. Cruden já havia observado em Potsdam, na noite de 12 para 13 de novembro de 1823, o aparecimento de uma multidão de estrelas errantes e bólidos de todas as magnitudes. Em 1832, o mesmo fenômeno foi visto em toda a Europa, de Portsmouth a Orenburg, nas fronteiras do Oural, e até mesmo na ilha da França, no hemisfério sul. Apesar do pecado, a ideia de certos dias do ano são predestinados a estes grandes fenômenos não ganhou vida até 1833, quando Olmsted e Palmer observaram na América na noite de 12 para 13 de novembro, durante 9 horas de observação, mais de 240 mil deles.
Palmer retornou à aparição dos meteoros em 1799, descrita por Ellicott, e por mim, a partir da qual, em virtude da comparação que eu havia feito de todas as observações daquela época, parecia que a aparição havia sido simultânea para os lugares situados no novo continente, no Equador a New Harrington, na Groenlândia, latitude 60 graus e 14 minutos, entre 64 graus e 82 graus de latitude. A identidade das épocas foi conhecida com surpresa. Esse fluxo de meteoros que cruzou todo o firmamento na noite de 12 para 13 de novembro de 1833 e foi visível na Jamaica a Boston, latitude 40 graus, foi reproduzido na noite de 13 para 14 de novembro de 1834, nos Estados Unidos da América, embora com menos intensidade. Desde aquela época, a periodicidade do fenômeno foi confirmada na Europa de maneira mais exata. A aparição de São Lourenço, de 9 a 11 de agosto, de acordo com a chuva de estrelas errantes, ocorre com a mesma regularidade que a primeira. Já em meados do século passado, Muschenbroek havia notado a frequência do aparecimento dos meteoros no mês de agosto, mas Catlett, Olbers e Benzenberg foram os primeiros a provar a periodicidade dessas aparições, fixando sua época no dia de São Lourenço. O futuro, sem dúvida, nos reserva a descoberta de outras épocas análogas, igualmente destinadas à reprodução periódica desses fenômenos, como as que vão de 23 a 25 de abril, de 6 a 12 de dezembro, e, seguindo as pesquisas de Capote, de 27 a 29 de novembro ou de 17 de julho. Parece que esses fenômenos ocorreram até agora com total independência de todas as circunstâncias locais, como a altura do polo, a temperatura da atmosfera, etc. No entanto, sua ocorrência é frequentemente acompanhada por outro fenômeno meteorológico, e embora essa coincidência possa ser o efeito de mero acaso, não é descabido apontá-la aqui. A aurora boreal, muito intensa, acompanhou a mais magnífica aparição de estrelas errantes que se tem conhecimento até hoje, a de 12 a 13 de novembro de 1833, cuja descrição devemos a Olmsted. Em 1838, essa concordância dos dois fenômenos foi produzida em Bremen, embora a queda periódica das estrelas errantes fosse menos perceptível lá do que em Richmond, perto de Londres. Em outro artigo, tomei conhecimento de uma observação do almirante Wrangel, que tive a oportunidade de ouvi-lo confirmar com frequência. Viajando ao longo da costa siberiana do Mar Glacial, o almirante viu, em meio ao brilho de uma aurora boreal, certas partes do céu que haviam sido escurecidas por uma estrela errante, subitamente se iluminarem e imediatamente recuperarem seu brilho vermelho. Essas miríades de asteroides constituem, sem dúvida, várias correntes que vêm cortar a órbita terrestre, como o cometa de Biela. E podemos imaginar, seguindo essa ideia, que seu grupo forma um anel contínuo, dentro do qual todos seguem a mesma direção. Nos planetas menores situados entre Marte e Júpiter, com exceção de Pallas, encontramos relações análogas com relação às suas órbitas, que estão tão intimamente conectadas.
Mas, se for uma questão da própria teoria destes anéis, deve-se confessar que muitos pontos ainda precisam ser resolvidos. Por exemplo, os tempos dessas aparições variam. Os atrasos que eles experimentam, apontados por mim há muito tempo, vêm como uma retrogradação regular ou de uma simples mudança oscilatória da linha dos nodos, ou seja, da linha de interseção do plano da órbita terrestre com o plano do anel? Talvez essas pequenas estrelas estejam agrupadas de forma muito irregular. Talvez suas distâncias entre si sejam muito desiguais e sua área seja tão ampla que a Terra levaria dias inteiros para atravessá-la. O mundo dos satélites de Saturno já nos apresenta um grupo de imensa amplitude, composto de estrelas intimamente ligadas entre si. A órbita do último satélite, o sétimo, é tão considerável que a Terra, em seu movimento ao redor do Sol, leva 3 dias para atravessar uma parte de sua órbita igual ao seu diâmetro. Suponhamos agora que, em vez de serem homogêneos, esses anéis que consideramos formados por fluxos periódicos de estrelas errantes contenham apenas um pequeno número de partes nas quais os grupos são densos o suficiente para dar origem a uma dessas grandes aparições. E será entendido porque os brilhantes fenômenos de novembro de 1799 e 1833 são tão raramente produzidos. Albers, meditando profundamente sobre essa difícil questão, achou que tinha alguma razão para anunciar o período de 12 a 14 de novembro de 1867 para a primeira reprodução do grande fenômeno das estrelas errantes, misturada com boloides, caindo do céu como flocos de neve. Às vezes, a aparição de novembro era visível apenas em partes muito limitadas da superfície da Terra. Em 1837, por exemplo, ela foi brilhante na Inglaterra, onde foi comparada a uma chuva de meteoros, enquanto em Braunschweig, na Prússia, um observador muito prático e extremamente atento viu na mesma noite apenas um pequeno número de estrelas errantes isoladas, embora o céu tenha permanecido constantemente claro e a observação tenha durado das 7 horas da noite até o nascer do sol. Bessel deduzido destes fatos que um pequeno grupo de asteroides do qual o anel é composto pode ter tocado a região terrestre no ponto em que a Inglaterra está situada, enquanto as regiões orientais passaram por outras partes do anel, comparativamente menos rica. Se a hipótese de uma retrogradação regular ou de uma simples oscilação da linha dos nodos fosse consistente, documentos antigos seriam objetos de interesse muito especial. Assim são os anais chineses, onde, entre os avisos cometográficos, são citados várias aparições de meteoros que datam de épocas anteriores à Guerra dos Tirteus ou à Segunda Guerra de Messênia. Entre outras, mencionaremos 2 aparições que ocorreram no mês de março, e uma delas data do ano de 687 antes da era cristã, entre as 52 aparições que Edward Biot coletou nos Annales Cliniques. Ele observou que aquelas entre os dias 20 e 22 de julho são as mais frequentes, e elas poderiam corresponder à aparição real do dia de São Lourenço. Boguslavski, seu filho, descobriu nos anais da Igreja de Praga, Benezi de Orovic, Chronicon Ecclesiae Pragensis,
uma aparição de estrelas errantes que ocorreu em 21 de outubro de 1366. Se essa aparição, que era então visível em plena luz do dia, corresponde ao fenômeno atual do mês de novembro, pode-se deduzir de precessão em 477 anos que todo o sistema de meteoros, ou melhor, seu centro de gravidade, descreve com um movimento retrógrado sua órbita ao redor do Sol. Conclui-se que, se há anos em que as duas aparições de agosto e novembro estão ausentes ao mesmo tempo em toda a superfície da Terra, a causa dessa anomalia deve ser procurada em uma interrupção do anel, ou nos intervalos deixados entre grupos sucessivos de asteroides, ou, finalmente, como deseja Poisson, em ações planetárias, cujo efeito seria modificar a forma e a situação do anel. Como já dissemos, as massas sólidas que o céu libera vêm dos bólidos flamejantes que são vistos à noite. Durante o dia, quando o céu está calmo, elas caem com um rugido do seio de uma nuvem escura, mas não chegam em um estado de incandescência, embora sejam muito quentes. Agora, qualquer que seja a sua origem, essas massas apresentam em geral um caráter comum que é impossível ignorar. Qualquer que seja a hora e o local de sua queda, as formas externas, as propriedades físicas da crosta e os modos de agressão química de seus elementos são sempre os mesmos. Essa surpreendente paridade de aparências e constituição não escapou aos observadores, mas quando examinados individualmente, também há exceções notáveis. Compare os aerólitos mencionados por Pallas à massa de ferro maleável de Randchina, no condado de Angram, e das margens Sissim, no governo de Lenisseisk. Ou também os que eu trouxe do México, todos contendo 96% de ferro. Compare-os, digo eu, com os aerólitos de Siena, nos quais há apenas 2.600 do mesmo metal, ou com os de Alésia, Josance Juvenas, totalmente desprovidos de ferro metálico e reduzidos a uma mistura cujos elementos, já perfeitamente separados em cristais, o mineralogista pode distinguir, e diga-nos se é possível conceber uma posição mais acentuada. Daí a necessidade de diferenciar essas massas cósmicas em duas classes: a de ferros meteóricos combinados com níquel e a de pedras de granulação fina ou gasosa. Outra característica particular dos aerólitos é a aparência de sua crosta externa, cuja espessura nunca excede algumas linhas de superfície, brilhando como peixe e, às vezes, sulcada por veias ou ramificações muito marcadas. Apenas um, até onde eu sei, está isento dessa relação: o aerólito de Chantonay, Vendée, cujos poros e amassados constituem como o aerólito de Juvenas, outra singularidade muito rara. Em todos os outros, a crosta preta é distinta do resto da massa de cinza bastante claro, com uma linha de separação tão marcada quanto a pedra de granito branco, com um veio preto ou achatado, que eu trouxe de Cataratas do Orinoco e que é encontrada em muitas outras, como as do Nilo e do Rio Congo, por exemplo. O fogo mais violento de nossos fornos de porcelana
não produz nada análogo a essa crosta, então perfeitamente distinta do restante das massas dos aerólitos, cujo interior não sofreu nenhuma alteração. Certamente, alguns fatos parecem indicar que esses fragmentos meteóricos sofreram uma espécie de amolecimento, mas em geral, a forma de agregação de suas partes, a falta de achatamento após a queda e o pouco calor que possuem naquele momento não nos permitem supor que sua massa interior tenha estado em fusão durante a curta jornada que fizeram, desde os limites da atmosfera até a superfície da Terra. Berzelius fez uma análise química minuciosa desses corpos e encontrou neles os mesmos elementos que vemos espalhados na superfície da Terra, a saber, 8 metais: ferro, níquel, cobalto, manganês, cromo, cobre, arsênico e estanho, e 5 terras, a saber, potassa, soda, enxofre, fósforo e carbono. Ou seja, 1/3 do número de corpos simples conhecidos atualmente. Embora as massas meteóricas sejam formadas pelos mesmos elementos químicos que as espécies minerais das montanhas e planícies, elas sempre apresentam um caráter muito diferente da maneira como esses elementos são combinados e um aspecto estranho ao nosso globo. O ferro, em seu estado nativo, que é encontrado em quase todos os aerólitos, também lhes dá uma marca especial. Mas esse tipo não pode, portanto, ser atribuído exclusivamente à Lua, pois nada impede a existência de estrelas desprovidas de água e privadas das reações químicas que dão origem à oxidação. Quanto às vesículas gelatinosas, as massas orgânicas semelhantes a Tremelanostoc, que foram consideradas desde a Idade Média como um produto cósmico, o resíduo de estrelas errantes, bem como as piritas de Sterling-Tamak, a oeste do Oural, que passaram por núcleos de granizo, devemos colocá-las entre os mitos da meteorologia. De acordo com Gustave Rose, os únicos aerólitos com um tecido fino e granular, composto de olivina, augita e labrador, são os únicos que se assemelham aos nossos minerais, como o aerólito de Juvenas, muito semelhante ao dolerito, pois eles contêm substâncias cristalinas, como as encontradas na crosta terrestre. E mesmo no ferro meteórico da Sibéria, citado por Pallas, a olivina não se distingue da olivina comum, exceto pela falta de níquel, que é substituído por óxido de estanho. Se considerarmos que a olivina meteórica contém, como nos basaltos, 47 ou 49% de magnésia e forma mais da metade das partes terrosas dos aerólitos, de acordo com Berzelius, não será surpreendente a quantidade de magnésia encontrada nessas massas. E como o aerólito de Juvenas contém cristais separáveis de augita e labrador, podemos deduzir, a partir da análise das rochas meteóricas de Choteau-Renard, Blansco e Chatonay, que o primeiro é provavelmente um diorito composto de antibólio e albita, e que os outros são combinações de anfibólio e labrador. Mas essas analogias me parecem argumentos fracos a serem citados em favor da origem terrestre ou atmosférica que se quis atribuir aos aerólitos. Pois não há razão, e aqui eu poderia me referir ao célebre entretenimento de Newton e Conduit em Kensington, para supor que os elementos que formam o mesmo grupo de estrelas ou o mesmo sistema planetário são, em grande parte, idênticos. Nem como podemos admitir o princípio da heterogeneidade dos planetas, após o belo sistema que explica sua gênese pela condensação gradual de anéis gasosos.
sucessivamente abandonados pela atmosfera solar. Em minha opinião, estamos tão pouco autorizados a atribuir exclusivamente ao níquel, ao ferro, à olivina ou ao piroxênio, algita, dos aerólitos a qualificação de substâncias terrestres, como poderíamos designar, por exemplo, como espécies europeias do inhame asiático as plantas alemãs que encontrei além do Ob. E se as estrelas do mesmo sistema são compostas dos mesmos elementos, como podemos deixar de admitir que esses elementos, sujeitos às leis da atração mútua, pode-se combinar com as relações determinadas e dar vida, seja às cúpulas brilhantes de neve ou gelo que cobrem as regiões polares de Marte, ou em outras estrelas, às pequenas massas meteóricas que contêm, como os minerais de nossas montanhas, cristais de olivina, algita e labrador. Nada deve ser deixado ao acaso, e mesmo no reino das conjeturas, a mente deve ser capaz de se deixar guiar pela indução dela. Em certas ocasiões, o disco do Sol é momentaneamente obscurecido e sua luz enfraquece a ponto de as estrelas serem visíveis em plena luz do dia. Em 1547, por volta da época da fatal Batalha de Mühlberg, um fenômeno desse tipo ocorreu durante 3 dias inteiros, o que não pode ser explicado por nevoeiros ou cinzas vulcânicas. Kepler tentou encontrar uma causa para o fenômeno, primeiro na interposição de uma matéria cosmética e depois em uma nuvem negra que ele supôs ser formada por emanações fuliginosas do corpo do próprio Sol. Chladni e Schurer atribuíram à passagem de massas meteóricas em frente ao disco solar os fenômenos análogos dos anos 1090 e 1203, dos quais o primeiro durou 3 horas e o segundo 6. Desde que as estrelas errantes foram consideradas como formando um anel contínuo, situado na direção de sua direção comum, uma coincidência singular foi notada entre o retorno periódico das chuvas de meteoros e as manifestações dos fenômenos misteriosos, dos quais acabamos de falar. E por meio de investigações engenhosas e uma discussão minuciosa de todos os fatos conhecidos, Adolf Erman chegou a apontar 2 épocas do ano, 7 de fevereiro a 12 e 12 de maio, quando essa coincidência se manifestou de forma surpreendente. A primeira dessas 2 datas corresponde à conjunção das estrelas errantes que estão em oposição ao Sol em agosto, e a segunda refere-se à conjunção dos asteroides em novembro e aos famosos dias frios da crença popular. São Mamertus, São Pancrátios, São Servo. Os filósofos gregos, tão pouco inclinados à observação, mas ardentes e férteis em sistemas quando se tratava de explicar fenômenos que mal haviam vislumbrado, deixaram-nos considerações muito próximas das ideias geralmente aceitas hoje sobre a origem cósmica das estrelas errantes e dos aerólitos. Plutarco diz na Vida de Lisander, abre aspas, alguns filósofos pensam que as estrelas errantes não provêm de partículas desprendidas do éter, que se dispersam no ar imediatamente após serem inflamadas. Tampouco surgem da combustão do ar, que é dissolvido em grandes quantidades nas regiões superiores,
mas são corpos celestes cadentes, isto é, que, tendo escapado de certa forma do movimento geral de rotação, caem imediatamente de forma irregular, não apenas nas regiões habitadas na Terra, mas também do grande oceano, de onde se conclui que não podem ser encontrados. Fecha aspas. Diógenes de Apolônia se expressa em termos ainda mais claros. Abre aspas. Entre as estrelas visíveis, movem-se também estrelas invisíveis, às quais, portanto, não se pode dar nome. Essas últimas frequentemente caem sobre a Terra e se distinguem como aquela estrela de pedra que tocou a chama perto de Aegos Potamos. Fecha aspas. Sem dúvida, uma doutrina anterior havia inspirado o filósofo de Apolônia, que também acreditava que as estrelas eram semelhantes a pedras pómeis. De fato, Anaxágoras de Clasômeno imaginava todos os corpos celestes como fragmentos de rochas, que o éter, pela força de seu movimento de rotação, havia arrancado da Terra, inflamando-os e transformando-os em estrelas. Assim, a escola jônica, como Diógenes de Apolônia, colocou os aerólitos e as estrelas na mesma classe, atribuindo a eles a mesma origem terrestre, mas apenas no sentido de que a Terra, como corpo central, dá matéria a todos os que estão ao seu redor. Assim como com nossas ideias atuais, derivamos o sistema planetário da atmosfera primitivamente dilatada de outro corpo central, o Sol. Portanto, devemos tomar cuidado para não confundir essas ideias com o que é comumente chamado de origem terrestre ou atmosférica dos aerólitos, ou com a opinião singular de Aristóteles, que viu na enorme massa de Aegos Potamos apenas uma pedra carregada por um furacão. Há uma disposição mental mais nociva, talvez, do que a credulidade despida de qualquer crítica, que é a incredulidade arrogante que rejeita os fatos sem se dignar de investigá-los. Essas duas irregularidades de espírito são um obstáculo ao progresso da ciência. Em vão, durante 25 séculos, os anais dos povos falaram de pedras que caíram do céu. Apesar de tantos fatos baseados em relatos de testemunhas oculares, como os baetílios, que desempenhavam um papel tão importante no culto dos meteoros entre os antigos. O aerólito que Ges Companheiros de Cortés viu em Cholula e que colidiu com a pirâmide vizinha. As massas de ferro meteórico com as quais os califas e príncipes mongóis forjaram suas espadas em sabres. Os homens mortos por pedras que caíam do céu, como por exemplo o frade de Cremona, em 4 de setembro de 1511. Outro frade de Milão, em 1650, e 2 marinheiros suecos, feridos dentro de seu navio, em 1674. Apesar de tantas evidências acumuladas, um fenômeno cósmico de tamanha importância permaneceu esquecido, e suas relações íntimas com o mundo planetário permanecem ignoradas, até os tempos de Chladni, já ilustre por sua sabedoria e por sua descoberta das linhas nodais. Mas hoje é impossível contemplar com tantas diferenças,
com indiferença. Mas hoje é impossível contemplar com indiferença as magníficas aparições das noites de novembro e agosto. De fato, uma única dessas rápidas metamorfoses muitas vezes é suficiente para dar vida a observações sérias. Ver o movimento aparecer de repente em meio à calma da noite e ver o brilho plácido da abóboda celeste perturbado por um instante. Seguir com nossos olhos o meteoro que cai, traçando uma trajetória luminosa no firmamento, não traz imediatamente à nossa imaginação esses espaços infinitos, cheios de matéria e vivificados por toda parte com movimento? O que importa quão pequenos são esses meteoros em um sistema onde encontramos, ao lado do enorme volume do Sol, átomos como os de Ceres e do primeiro satélite de Saturno? O que importa seu súbito desaparecimento quando um fenômeno de outra origem, a extinção das estrelas que brilhavam na Cassiopeia, no Cisne e na Serpentária, já nos forçou a admitir que podem existir nos espaços celestes outras estrelas além das que costumamos ver? No momento, já sabemos, as estrelas errantes são agregações de matéria, verdadeiros asteroides que circulam ao redor do Sol, que, como os cometas, passam pelas órbitas dos grandes planetas que brilham, finalmente perto de nossa atmosfera, ou pelo menos em suas últimas camadas. Isolados em nosso planeta de todas as partes da criação que não compreende os limites de nossa atmosfera, estamos em comunicação com os corpos celestes apenas pela intermediação dos raios, tão intimamente unidos de luz e calor, e pela misteriosa atração que os corpos distantes exercem por causa de sua massa sobre nosso globo, sobre os mares e até mesmo sobre as camadas de ar que nos cercam. Mas, se os aerólitos e as estrelas errantes forem realmente asteroides planetários, seu modo de comunicação conosco muda de natureza. Torna-se mais direto e se materializa em certo sentido. De fato, não estamos mais lidando com aqueles corpos distantes cujas ações sobre a Terra se limita a causar vibrações luminosas e caloríficas, ou mesmo a produzir movimentos de acordo com as leis de gravitação recíproca. Mas com corpos materiais que, deixando os espaços celestes, atravessam a atmosfera e vêm colidir com a Terra, da qual se tornam parte. Este é o único evento cósmico que pode colocar nosso planeta em contato com as outras regiões do universo. Acostumados a conhecer os seres fora do nosso globo apenas por meio de medições, cálculo e raciocínio, agora nos maravilhamos com a possibilidade de tocá-los, pesá-los e analisá-los. É assim que a ciência coloca em ação as fontes secretas da imaginação e as forças vivas do espírito, enquanto os vulgares veem nesses fenômenos apenas faíscas que se acendem e se apagam. E nessas pedras enegrecidas que caem com estrondo no seio das nuvens, o produto bruto de uma convulsão da natureza. Embora esses enxames de asteroides, que há muito tempo são nosso assunto favorito, se assemelhem aos cometas na pequenez de suas massas e na multiplicidade de suas órbitas, eles diferem deles, no entanto, especialmente pelo simples fato de não brilharem e não serem visíveis para nós até o momento em que cruzam a esfera de ação do nosso globo. Mas o estudo desses meteoros ainda não completa o quadro de nosso sistema planetário, tão complexo, tão rico em várias formas, desde as descobertas dos planetas menores, dos cometas internos de curto período e dos asteroides meteóricos.
Fim da leitura. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Esta é uma tradução exclusiva e inédita do canal Ler com Ouvidos. Traduzido por mim, professor Leandro Diademe. Se gostou, deixa o like. E te encontro na próxima leitura.